Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Ginocast Híbica. Eu sou Janilva Amorim, sou ginecologista obstetra, tenho uma subespecialidade em uroginecologia, estou quase no processo final de uma pós-graduação em ginecologia regenerativa e estética íntima. Esse é o nosso segundo episódio que estamos aqui com uma equipe incrível para trazer informações sobre as dúvidas mais frequentes das nossas pacientes que aparecem nos nossos consultórios, no nosso dia a dia, como dores pélvicas, aumento da frequência urinária, são temas bastante recorrentes. E com esse time aqui, eu vou dar a oportunidade de cada um se apresentar. Vamos começar pela Anne. Oi, meu nome é Anne Dalboni. Eu fui formada em Alagoas como médica e vim fazer residência de ginecologia e obstetrícia no Hospital Barão de Lucena, aqui em Recife. E desde então trabalho em alguns hospitais da rede privada e pública. Sou preceptora da Nassau e da Áfia e também trabalho na clínica Híbica. Será um prazer tirar as dúvidas de vocês hoje. Oi, gente, meu nome é Romário, sou médico, tenho formação também pelo Hospital Barão de Lucena, atuo lá como preceptor e também atuo na rede municipal, trabalho na maternidade Arnaldo Marques e vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente poder tirar as dúvidas das nossas pacientes, né? Sim, gente, e eu esqueci de mais um tema que vai ser abordado também aqui nesse podcast, é sobre exercícios físicos na gestação. E agora a gente vai deixar a doutora Elaine se apresentar, a gente deixa ela por último, propositalmente vocês vão entender. Muito chato isso, né? Oi, gente, tudo bom? Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Eu sou Elaine Rosenthal, eu sou obrigada a dizer, né? 37 anos de formada, fui preceptora do Barão de Lucena, então esses meninos aqui são meus filhos, né? Passaram pela minha mão, sou professora da Universidade de Pernambuco, da Nassau e da Áfia, e coordeno o serviço de residência médica da Áfia e do Memorial Guararapes de Obstetrícia, onde o nosso grupo também atua bastante, né? E estou muito feliz em estar aqui com vocês, muito feliz em estar com esse grupo, que é um grupo assim, que a gente sabe que tem uma potência muito grande, senão não estaria aqui com vocês. E é ótimo que a gente esteja aqui, essa oportunidade, eu acho que é uma oportunidade muito legal de se conversar, de se tirar dúvidas. A gestante, ela sempre é uma pessoa que está cheia de dúvidas no nosso consultório, e a gente vai trazer cada vez que tiver esses podcasts aqui, para que a gente possa conversar com vocês possam interagir mais conosco. E aí, doutora Janilva? É isso aí. E o nosso primeiro tema desse episódio vai ser sobre dores pélvicas, né? Que é dores tipo cólicas, dores em baixo ventre. E a pergunta é, toda gestante sente dores em baixo ventre? Por que elas sentem essas dores? Quais são as causas? O que provoca essas dores que são bastante comuns durante a gestação? Então, assim, aquela primeira pergunta, toda gestante, veja só, praticamente a gente pode dizer isso, em algum momento essa gestante ela vai sentir alguma dor. Ou no primeiro trimestre, ou no segundo, e aí aquelas mais sortudas, né, elas vão sentir dores apenas no terceiro trimestre, mas em algum momento essas gestantes elas vão sentir dor, e a gente vai detalhar aqui, em algum momento, o porquê dessa dor. É uma coisa muito comum, né, Janilva? Aquela queixa assim, de dor é uma queixa extremamente comum de acontecer. Como você disse mesmo, tem mulheres que não sentem dor, isso aí é muito bom. Eu, particularmente, nunca senti dor, exceto no dia que eu entrei em trabalho e parto, né? A dor, ela é muito subjetiva, né? E tem um limiar, cada um tem seu limiar de dor. Então, às vezes, o que a gente acha que não é para aquela mulher é uma dor bem mais intensa. Então, a gente tem que sempre levar em consideração essa queixa dela, porque para ela, realmente, aqui dali pode ser um incômodo muito grande, o que para a gente não é. Ou pode não ser, né? Então, a gente divide a gravidez em 3 partes, né? Vamos dizer assim, 3 trimestres, como o Janilva falou. O primeiro, os primeiros 3 meses, o segundo, a metade da gravidez, e o terceiro, já no final.
Então, no primeiro trimestre, é comum que ela chegue com uma dorzinha no pé da barriga, ela geralmente diz que é ali no baixo ventre, é o pé da barriga. E o que é que pode dar dor? Eu sempre digo, se não for uma dor patológica, não tenha uma causa realmente que nos preocupe, então geralmente é aquele útero que está ali crescendo, né? Houve a implantação do embrião no útero, aqui dali pode levar uma cólicazinha, uma contraçãozinha de leve, nada demais. E o útero que está crescendo, veja, o útero é do tamanho de uma pera. Ele vai chegar no final da gravidez aqui, ó, perto da nossa costela. Então ele vai crescendo, ele passa de uma pera para uma laranja, ele vai aumentando de tamanho. Então isso daí pode levar dor. Se ela já teve uma cesárea anterior, não sei se vocês têm essa experiência, mas as mulheres que têm 2, 3 cesáreas anteriores, né? Quando o útero está crescendo, ela pode ter aderências ali e causa dor. Ela pode ter varizes pélvicas. Varizes pélvicas levam a dor. A gente não tem só varizes nos membros inferiores. Temos varizes pélvicas. E às vezes a mulher sofre a gravidez toda por varizes pélvicas, né? Bom, infecção urinária, mas aí já seria uma coisa patológica, a gente já teria que ter um cuidado maior, né? Eu acho que no primeiro trimestre, essas dores, a gente pode tranquilizar a nossa paciente, tranquilizar vocês, que isso que é normal, que é tranquilo, que não é nada de anormal. Mas eu acho que a gente tem que ter essa visão de saber identificar o que é para a gente normal e o que não é normal, o que passa a ser realmente uma coisa que nos preocupa, né? O que vocês acham? Falando ainda no primeiro trimestre, tipo assim, do que vai provocar essas dores, a gente sabe, né, que no primeiro trimestre tá ali o organismo da mulher tinha 0 hormônio daquela gestação, né, tipo assim, ou então bem diminuído, que é a progesterona, e o estrogênio também, a mulher tem mais, estava mais diminuído, e aí naquela gestação houve este aumento desses hormônios, então é uma também causa da dor, que vai estar tendo alteração, relaxamento mais no útero, relaxamento nas alças intestinais, que vão provocar ali uma constipação intestinal, uma prisão de ventre, que são dores bastante frequentes. Outra também causa da dor que a gente sabe é a implantação, né, do feto que está dando ali no útero, crescendo e tudo mais, dentro do útero, Elaine falou que o útero está crescendo, e essa implantação está sendo acontecida ali no primeiro trimestre, né? Então, para aquele organismo da mulher é tudo muito novo. Então, assim, é normal que tenha essas dores, né, que sejam de forma leve, que ainda mais na frente a gente vai falar sobre as dores mais intensas patológicas. Antes de eu passar a palavra para você, só para complementar o que o Janil falou, é importante que vocês saibam que a gestante ela sofre modificações. O organismo da gestante ele sofre modificações, né? Então ali você tem um ser dentro de você que está ali sugando tudo seu. Então você tem uma série de transformações que é motivo para outro podcast, a gente falar das modificações, da aceitação da gravidez, de tudo que a mulher está sentindo. Então, todo o seu organismo se transforma, todos os seus setores, né, sofrem alterações. Isso é importante a gente falar para que as mulheres saibam disso. Não é não, Anne? Essas cólicas... desculpa. É muito comum a paciente procurar a gente na urgência, principalmente quem trabalha no plantão, está ali na linha de frente, reclamando de cólicas, né? Dores pélvicas, dores embaixo do ventre. E uma coisa que foi falado aqui que é bastante interessante é esse aumento fisiológico dos hormônios, do tamanho do útero. A gente tem que lembrar que o útero da mulher não gestante, ele é uma estrutura como se fosse uma pera invertida, e que nessa pera vai ter 2 suspensórios, que a gente chama de ligamento redondo. Então, à medida que a gestação vai progredindo, há um aumento do volume. O conceito do bebê está crescendo ali dentro do útero, está ocupando espaço, e esses suspensórios, eles tendem a ficarem mais tensionados. Então, muitas vezes, a paciente vai sentir uma cólicazinha, principalmente quando caminha, quando anda. Essa dor a gente chama de dor do ligamento redondo. E à medida que a gestação vai progredindo, né, Anne? E aí 30 semanas, 32 semanas, a gente já começa a ter as chamadas contrações de treinamento. É isso mesmo. Muitas pacientes confundem, procuram a urgência, achando, tô com dor de treinamento, vim aqui para ser avaliado, será que eu vou parir? E aí, Anne? Então, aí chega o terceiro trimestre, que como já foi falado, são os últimos 3 meses da gestação, e essas modificações grávidas, elas continuam ocorrendo na gestação. Então, esse é o período em que o bebê está crescendo mais, ele tende a ganhar um peso, e aí vai fazer uma pressão maior no baixo ventre, no pé da barriga dessa gestante. Então, ela vai ter uma dor, uma sensação de peso maior.
E ela chega na urgência com essa queixa, achando que já está entrando em trabalho de parto, muitas vezes, em alguns casos, trabalho de parto prematuro. E quando a gente vai avaliar, pode ser só contração de treinamento, ou então só essa dor do próprio peso do bebê. E aí a gente tem que saber se realmente ela está entrando em um trabalho de parto ou não. Por isso que é importante, independente da dor, procurar o seu médico obstetra, o médico assistente, ou a própria urgência, para poder diferenciar essa dor. Ô, Anne, e é tão importante, né? Porque a gente pega, assim, muitas mulheres, já no finalzinho da gravidez, a gente, meninas novas, né? E aí a mãe chega e diz assim, minha filha faz uma semana que está em trabalho de parto e ninguém faz nada, e sai de maternidade em maternidade, aí não tem nenhum obstetra que olhe pelaquela menina, né? Porque faz uma semana que ela sofre. E a gente fica naquela coisa de explicar, né, como é. É verdade, porque dá uma sensação como se a pessoa estivesse sofrendo, só que na verdade não é um sofrimento, né? É uma dor de trabalho de parto, e na verdade vai ter uma satisfação muito grande em breve com o nascimento do seu bebê e a formação da família. E aí a gente precisa avaliar muito bem, porque existem fases do trabalho de parto. Então tem essa fase inicial, que chama uma fase latente, um trabalho de parto inicial, que pode durar horas, mas que pode durar dias. Então, é importante a gente se atentar e saber examinar e explicar também para a gestante qual é essa diferença para ela procurar na hora certa a urgência. Exato. Aí deixa eu contar só para vocês, assim, eu sou meio metida. Pode Mas contar. assim, Queremos eu ouvir, só conte. vou contar um caso que aconteceu com um colega lá no CISAM. Super que foi interessante, muito caso, engraçado, sempre né? falo. Não, mas foi muito engraçado, porque era uma menina que passou, ela estava em contrações de treinamento, que a gente está falando aqui, que é aquelas contrações, né, que antecedem realmente trabalho de parto. E aí, geralmente acontece por quê? Porque o bebê desce um pouquinho, e aí, como você tem, como Jânio falou, a gente tem uma frouxidão maior dos ligamentos, né, já exatamente para o parto. Então, o bebê ele encaixa na bacia, que é uma estrutura de osso e de ligamentos, e o bebê encaixou ali, e aí a mãe já fazia uma semana que ia atrás, e chegou lá no CISAM, e o colega olhou e disse assim, não é nada não, é acomodação. É a acomodação do bebê na bacia, se preparando para o parto. Aí a mãe ficou muito chateada, foi na ouvidoria e foi reclamar do médico, porque ele tinha dito que a filha dela era acomodada. E, na verdade, ela não entendeu o que ele estava querendo dizer, que era uma acomodação do bebê na bacia, que era uma coisa normal, né? Ou seja, que o bebê já estava bem encaixadinho ali. Isso, exatamente. Então, assim, é por isso a importância desse podcast, né? Levar informação É isso para aí. os nossos pacientes, porque nada como o poder da informação, ele é fortíssimo. É verdade. Muitas vezes as nossas pacientes, elas são carentes de boas informações. E aí levam de urgência em urgência para escutar a mesma coisa. Então, talvez, se escutarem o nosso podcast, né, vão ser pacientes muito mais bem informadas, né? É isso aí. Gente, e assim, eu vou colocar mais algumas considerações finais, né, das dores que ficou aqui meio que lembrando agora. As dores lombar, né, que é bastante frequente no último trimestre da gestação. Pode acontecer também no início da gestação, no primeiro trimestre, tem pacientes, né, que chegam no nosso consultório já com dores lombares. Então, essas dores lombares é por causa das alterações hormonais, por causa que está atuando ali nos ligamentos, nos tecidos conjuntivos. Então, já vai ter realmente essa dor lombar, mas é mais frequente por causa do cinto da gravidade, né, que é aqui do umbigo. No nosso centro de gravidade é no umbigo, a barriga cresce, ela puxa para frente, então a mulher tende a ir para trás e faz a lordose, e aí tem essa dor lombar bastante frequente, né, na gestação. Outra dor também, que é muito frequente, e as pacientes às vezes mandam mensagem para mim, é uma dormência e formigamento nas mãos, que é a dor do túnel do carpo, né? No final da gestação há um edema dos tecidos e aí comprime o nervo mediano aqui e ela começa a ter essa sensação de dormências e dores. O formigamento. Isso, exatamente. Então, assim, é uma situação patológica, às vezes elas ficam preocupadas porque tem essa sensação de dormência, né, na mão. Então, assim, é uma situação fisiológica, não é patológica, né? E, assim, uma coisa importante que todo mundo gosta é o quê? Dicas. Tipo assim, o que melhorar, né? Para essa... O que fazer, sim, né? exatamente. O que fazer para melhorar que essas dores não sejam, né, tão, assim, incomodar tanto durante a gestação, né? E aí, assim, como eu falei no início, que pode ter uma constipação, né? Isso, pode ter a questão de prisão de ventre, aí faz umas refeições
menores, procura ter uma alimentação saudável, hidratação, procurar alguma coisa que diminua o seu estresse, ver aí um hobby, né? E outra coisa também que é recomendada, o exercício físico. O que vocês acham? E aí, o exercício físico pode ou não pode fazer na gestação? Isso! É uma polêmica, né? Bom, vejam, só voltando um pouquinho aqui que Jânio falou da lordose, né? Da dor lombar. Isso. Ela tem uma marcha que a gente chama de marcha anserina, ou seja, ela anda que nem uma patinha choca, né? Uma patinha, ela abre a perninha, bota o pezinho para baixo e anda por conta dessa lordose. Então, é um andar muito característico, porque realmente ela sente dor lombar. E eu costumo dizer às minhas pacientes que, só lamento, mas isso é normal na gravidez. Mas o que pode melhorar? Sim, vê aí, Atividade física, né? Tudo que ela falou da questão da constipação, que a gente melhora com a alimentação, a gente melhora com a hidratação, né? É importante, ela fica mais constipada, tanto por conta da posição do útero que está crescendo, como pela ação do hormônio, mas a atividade física a gente pode fazer e deve ser feito assim, de rotina. É poucas suas pacientes que a gente contraindica uma atividade física, certo? Agora, claro, vamos ter um bom senso de que atividade você vai mandar. Por exemplo, eu particularmente não gosto das atividades de alto impacto, mas eu costumo ver, até se você pegar o Instagram, eu vejo meninas pegando peso forte, isso Janilva tem propriedade de falar, porque ela é urogineco, né? Pega um peso forte. Eu não gosto de corrida, eu já vi grávida correndo, mas eu não vou chegar e vou dizer, não é minha paciente, eu não posso chegar e dizer assim, não corra. Porque qual é o problema você correr? Você tem um risco de queda. De queda. Romário, mas conta aí pra gente quais são os benefícios que essa gestante vai ter praticando atividade física. Tipo assim, o que vai trazer de bom pra ela? Hoje em dia, primeiro, ninguém quer aumentar muito de peso, né? Então já traz esse benefício estético, né? E além do benefício estético, além de melhorar as dores, a gente tem também, por exemplo, prevenção de doenças que são muito frequentes e que a gente não quer que aconteça na gestação, né? Reduz o risco de pré-eclâmpsia. Inclusive, já tem evidências científicas que mostram que estilo de vida, né, melhora do estilo de vida, praticar atividade física, a gente já tem, já é como se fosse um tratamento, né, para aquela paciente que já tem um risco de ter uma hipertensão na gestação. E outra doença que é muito comum, a diabetes, né? É a primeira coisa que nós orientamos para as nossas pacientes que chegam, né, com diagnóstico de diabetes gestacional. A dieta e atividade física. E na grande maioria das vezes, seguindo a dieta e a atividade física, a gente não tem, né, muitos problemas. Inclusive, vou perguntar à Anne, né? Qual a atividade que ela recomenda, mas a gente vê muita gestante, ela acha que tá grávida, quer dormir. Dá muito sono na gravidez, né? Muito sono. Aí eu fico assim pro marido, manda fazer atividade física, manda ela levantar da cama, manda ela sair, que vai melhorar. Uma coisa que pode melhorar muito é a cabeça, né? Pacientes que têm uma tendência à depressão, ansiedade, né? Ansiedade, né? As dores lombares vão se acentuar. Melhora pro parto, né? Exatamente. Melhora pro parto. Que a Então, gente tem sabe esses benefícios todos, que a né? atividade física libera endorfina, né? Uhum. Então, e aí é o hormônio do prazer, vai diminuir o estresse, né? Então, é uma situação... Exatamente. Eu tenho algumas amigas e também pacientes que chegam perguntando, e aí, doutora, qual é que eu posso fazer de atividade física? E aí a gente sabe que está muito em alta, muita atividade física, crossfit, atleta, e enfim. E aí, assim, a pessoa já faz essa atividade física, pode continuar? Pode continuar. Não só pode, como deve continuar. Justamente porque previne muitas doenças que já foram faladas aqui. A não ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho que a gente precise avaliar, reavaliar, às vezes, e contraindicar. São mínimos os casos que acontecem. Agora, um paciente que ela é uma pessoa sedentária, nunca fez atividade física, vai decidir começar um crossfit agora na gravidez? Talvez não seja o ideal. Vamos fazer alguma outra atividade física de baixo impacto? Quais são? Hidroginástica, natação, pilates, uma caminhada. Aproveita, chama o marido, bota um tênis e vão caminhar juntos. Não fortalece só a melhora da sua condição física, mas também aproxima o casal e melhora a mente, né? Como já foi falado também. E o peso, né? E o peso, importantíssimo. E vou chamar bastante atenção nessa questão da atividade física de alto impacto, né, gente? Porque, assim, a gestação em si,
ela já tem uma pressão no assoalho pélvico. Gente, eu vou pegar aqui essa gestante aqui para a gente ilustrar, né? A gestação em si, aqui, essa barriga, esse peso, já vai provocar um peso no assoalho pélvico. O assoalho pélvico aqui embaixo só tem musculação, só tem a musculatura. Esse assoalho pélvico é né? como se fosse uma bandeja, né, Exato, Janiva? uma bandeja Segura de os órgãos só, pélvicos, não tem né? nenhum tecido endurecido, só é mesmo músculos, né, e tecido conjuntivo. E aí, o que acontece na gestação? A progesterona e um hormônio chamado relaxina vai relaxar esse tecido conjuntivo, essa musculatura. E aí, com essa pressão da gestação, junto com o exercício de alto impacto, que é pular caixa, como a doutora Elaine disse, às vezes no Instagram a gente vê vídeo de paciente com 35 semanas pulando uma caixa. Primeiro que existe o risco de queda, né? Existe o risco de peso, queda. né? Exato. Pesado, né? E aí agachando, né? Coloca aqui um peso, ela já tá a barriga pesada aqui, coloca um peso aqui, começa a fazer esse agachamento, né? Então, aumenta os riscos de problemas não para o bebê, mas para essa mãe, tanto a curto prazo como a longo prazo. Quais são, Yannis, os possíveis problemas que pode acarretar aí para essa mãe a curto e a longo prazo? Então, a curto prazo a gente pode ver algum trabalho de parto prematuro, rompimento de bolsa, mas assim, tem que avaliar outros critérios também. Mas a longo prazo, a gente pode ter uma frouxidão, aquela bexiga caída, entre aspas, fazer algum prolapso, mas no futuro. E aí, a gente tem que já procurar o uroginecologista, talvez uma cirurgia. Então, assim, tem que realmente avaliar e individualizar cada caso, né? Mas se lembrando que é importantíssimo, né, acho que nessa fase, a fisioterapia pélvica, né, Janine? Já que você é urogineco, então indique a fisioterapia pélvica, porque elas pensam que fazendo atividade de alto impacto, elas fariam mais facilmente. E não é, a gente tem que saber qual atividade que ela vai fazer. Exatamente. Ela pode fazer um alongamento, pilates e tal. E a fisioterapia pélvica. Na verdade, eu digo o seguinte: fisioterapia pélvica é para todas as mulheres. Tipo, a gente não pratica atividade física, academia, para poder ter o músculo do braço forte, da perna. Então, a gente tem que fazer a musculação desse períneo, que na academia não é trabalhada, viu, gente? Os exercícios da academia não trabalham a musculatura do assoalho pélvico. O que trabalha é a fisioterapia pélvica. Então, a fisioterapia pélvica não é apenas para pacientes que querem parir normal. É para todas nós mulheres e principalmente para todas as mulheres que estão grávidas. Para quê? Para fortalecer essa musculatura. A pressão vem, né, de cima para baixo, mas como a musculatura aqui está forte em cima, embaixo, então vai anular a pressão em cima, pressão embaixo, anula. Mas se a essa musculatura está fraca, pressão em cima, desce. Então vai ter risco de quê? De prolapsos. Que é o quê? Prolapso do útero, descida do útero, pode descer o reto, pode ter a incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina. E aí essa perda involuntária de urina, ela pode acontecer até na própria gestação. Então, assim, depois da gestação pode melhorar, mas pode, assim, persistir essa incontinência urinária. Olha aí, gente, importante dica para quem vai entrar na menopausa ou já está na menopausa, tá vendo? Façam fisioterapia pélvica e aí não vão para a cirurgia com o Janildo. É isso aí. Não vão para a cirurgia. E outra coisa importante, o que eu ia falar? Sim, que a clínica ríbica, ela pode orientar a sua fisioterapeuta pélvica. É isso aí, gente. Nossa equipe é bem completa. Né? É bem completa, exatamente. E assim, fica a dica, né? Fisioterapia para todas as mulheres. E previne, além dos prolapsos, previne incontinência urinária. É o padrão ouro para evitar incontinência urinária, é trabalhar o assoalho pélvico, né? E assim, incontinência urinária, muitas mulheres sofrem desse tipo de problema, mas na cabeça delas é uma coisa que é normal e não é normal. Uhum. E não é normal. E agora, pegando essa deixa, né, do que não é normal, a gente falou sobre as dores pélvicas durante a gestação, que são consideradas normais, né? Mas agora a gente vai falar aquelas que não são consideradas normais. E da mesma forma, né, vamos falar as dores que são nos primeiros 3 meses, depois, né, no segundo trimestre, no terceiro trimestre. E eu quero passar a bola para a Anne. Fala aí quais são as dores, né, do primeiro trimestre, que, digamos, é um sinal de alerta. Essa sintomatologia, com essa dor, deve-se procurar uma urgência médica. Então, logo no início da gestação, são dores consideradas dores normais. Mas existem as dores que não passam com medicação, que persistem por mais dias.
que pode estar associado a um sangramento, Sim. pode estar associado com febre, por exemplo. Uhum. Então, o seu obstetra ele tem que estar ciente disso para pedir para procurar urgência ou ele mesmo avaliar, porque a gente precisa descartar algumas doenças ou então algumas condições que estão acontecendo. Quais são essas condições? Pode estar com alguma suspeita de abortamento, ameaça de abortamento, então realmente já está um abortamento em curso, que precisa ser avaliado. A gente não tem como dizer isso só numa conversa, tem que realmente examinar a paciente. A paciente pode estar com infecção urinária, por exemplo, às vezes até algum corrimento, em que inclusive já foi um podcast daqui da gente também, que precisa ser avaliado para tratar, né? E aí, o que é que a gente pode falar mais sobre Uma gravidez essas... das trompas. É uma né? gravidez das Gravidez trompas. ectópica, É. que a gente considera nas trompas. Então, assim, tem que ser avaliado caso por caso. E aí, por Super isso que é importante comunicar ao teu médico assistente para ser Exatamente. investigado. Eu acho o seguinte: se você está com uma dor pélvica e que aquela dor está lhe incomodando, é bom procurar o seu médico. Mande mensagem para o seu médico assistente, porque pode ser, por exemplo, uma gravidez ectópica, né? Pode ser uma infecção de urina, pode ser até uma apendicite. Às vezes é comum a gente pegar no começo da gestação. Então, a gente está falando aqui de dores fisiológicas, mas existem aquelas dores que realmente a paciente precisa ter ciência de que ela deve procurar o médico para poder avaliar. Foi exatamente o que eu disse no início, né? Que a dor ela é muito subjetiva. Né? Subjetiva. Então, às vezes, o que a gente acha que é normal, para a paciente não é, e vice-versa, né? Então, a gente não pode subestimar a dor dela, Exatamente. mesmo sabendo que aquela dor pode ser fisiológica. Então, você pode estar diante de uma ameaça de aborto, de uma infecção urinária, de uma gravidez das trompas, né? E isso é importante. as dores do segundo trimestre, gente, que, né, a gente vai olhar assim, a paciente vai contar pra gente e vai dizer, vai ter que ir pra urgência. Romário, lista pra gente, do segundo trimestre. Segundo trimestre. E terceiro a paciente, também, né? Segundo e barra terceiro terceiro. trimestre. Isso. Aí a barriga já está grande, né? Essas dores. Infecção de urina pode acontecer em qualquer trimestre, mas existe trabalho de parto prematuro, existe descolamento prematuro de placenta, que já são patologias que demandam um pouco mais de cuidado, principalmente aquelas pacientes que são hipertensas. Né? Observou uma dor anormal, principalmente acompanhado com sangramento, procurar urgência. Gente, só contando aqui um caso que eu vi hoje, né? Fiquei até triste, bastante triste. Um paciente chegou para mim, para Natal todo normal, exames todos normais, rastreios de infecção normais, não tinha infecção urinária, não tinha nada. E ela simplesmente estava em casa e começou a ter dores leves. 11 horas da noite, o marido saiu para trabalhar, ela deitou, não estava entendendo muito bem o que era aquilo, era uma cólicazinha, achou que era uma dor de barriga. Em 2 horas, ela pariu. Em 2 horas. Primeiro Em avalanche. Primeiro filho, 24 semanas, um prematuro extremo, que não sobreviveu. Eu fiquei muito triste, porque realmente ela não tinha nada, como era o primeiro filho, ela não tinha nada que justificasse nenhuma infecção urinária, não tinha nada. Então, para você ver, ela já tinha ligado para o SAMU demorou a chegar, porque ela já achou que aquela dor era um pouco anormal. Né? Ela não ficou em casa esperando. Ela ligou para o marido tinha que trabalhar, voltou, mas foi muito rápido. E ela pariu em casa, infelizmente o bebezinho não sobreviveu. Mas você veja como a obstetrícia às vezes é uma caixinha de surpresa. Né? E essas dores que às vezes a gente não pode realmente subestimar. E ela pariu em 2 horas, infelizmente. Né? Então, as dores, está com dor, procura lá a urgência, liga para o teu médico, né? Como o Romário disse. Fala, às vezes realmente pode não ser nada, a maioria das vezes não vai ser nada, mas pode ser uma coisa que realmente requeira uma intervenção mais imediata. Exato. E também a gente vai lembrar de outra dor, né, que pode surgir no segundo, principalmente mais no terceiro trimestre, são daquelas pacientes hipertensas, né, que tem hipertensão e começa um sangramento, às vezes discreto, às vezes aumentado, mas tem aquela dor intensa, né, e ela vai observar que a barriga dela vai estar um pouco mais contraída o tempo todo, né, que é um descolamento, né, a placenta ela vai se desprender do útero, que a gente chama descolamento prematuro
de placenta. E aí é uma condição que realmente a paciente ela não deve demorar muito. Então, realmente, sangramento sempre é um sinal de alerta, né? Na gestação, primeiro, segundo trimestre. Então, assim, mas vai ter uma dor importante, então é uma situação boa da gente colocar aqui. E como a doutora Elaine colocou, né, esse trabalho de parto prematuro, apesar dessa paciente, né, no caso, tá com todos os exames normais, mas a gente sabe que um dos principais fatores que vai provocar um trabalho de parto prematuro é infecções, né, infecções vaginal, como a gente colocou, né, no nosso primeiro podcast, falando sobre isso, e também infecções urinárias que são muito frequentes na gestação. Romário, por que essas infecções urinárias são mais frequentes nas gestações? É bastante frequente na gestação e às vezes a paciente ela tem a queixa da gestante que tem infecção de urina pode não ser aquela queixa clássica, não é? Às vezes ela se manifesta com um trabalho de parto prematuro. Você vai perguntar, tá doendo o xixi? Dói o xixi quando sair a urina? Às vezes ela diz não. Às vezes ela tá só com a polaciúria que é relacionada à infecção. Mas que para ela já é normal, porque a gestante já tem xixi, né? Esse hábito de levantar muitas vezes para ir, né, no banheiro. Mas assim, a gente tem que imaginar que por que a gestante ela tem mais infecção de urina? Primeiro porque é por ser mulher, né? O canal da uretra já é menor. Segundo, porque os mecanismos fisiológicos que têm de combater essa infecção já se encontram um pouquinho diminuídos por conta da própria gestação, né? Uretra curta, o batimento ciliar ali já diminui, então aumenta a proliferação de bactérias, ela tem maiores chances, por conta dos hormônios, né? De predisposição de vir a desenvolver infecção de urina. É por isso que muitas vezes, quando vocês vão na urgência com queixa de dor, o obstetra costuma pedir o sumário de urina. Apesar de não ser o melhor exame, né, para dar o diagnóstico, mas é o que a gente tem ali de imediato para fazer, né? E é por isso que é muito importante que as gestantes façam todos os exames e tenham um pré-natal de qualidade. Esse pré-natal, porque você tem essas infecções que são assintomáticas. Exatamente. Você tem um exame lá mostrando, infelizmente, eu sempre digo que medicina é exame, né? Medicina é exame físico, mas a gente tem exames que são positivos para a infecção e as mulheres são totalmente assintomáticas, que a gente chama de bacteriúria assintomática, né? E aí a gente pode ter infecções urinárias de repetição na grávida, né? E isso pode evoluir para infecções bem mais graves, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, né, a pielonefrite. Conta aí pra gente, Anne, um pouquinho sobre a pielonefrite. Pois é, a gente estava falando sobre dor lombar, né, porque a barriga cresce, mas pode ter uma dor lombar também, principalmente aí no final da gestação, associada a uma comorbidade, ou seja, essa infecção urinária, ela acende, ela sobe a infecção, vai para o rim, e aí causa a doença chamada pielonefrite. Então, tem uma dor na região lombar que a gente vai diagnosticar com o que a paciente já está sentindo e com outros sintomas também dela, e que a paciente precisa ficar internada. Então, não é só uma infecção urinária que a gente vai ter que tratar em casa, não. A paciente vai ter que ficar internada, vai ter que fazer antibiótico, vai ter que fazer exames, para poder a gente realmente dar alta àquela paciente com tranquilidade e não evoluir para um trabalho de parto prematuro, que é o que a gente tem medo, né? A obstetra tem muito medo da prematuridade. Exato. E essa pielonefrite, tipo assim, a gente tem que ter tanto cuidado com essas infecções, que é a cistite, que é a infecção mais simples, que está apenas na bexiga, e a pielonefrite, que é a sede, né, para os rins, porque ela pode se transformar numa infecção mais generalizada, né, que é a sepse, que é uma das principais causas que levam as gestantes para UTI, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso, né, gente? E chegamos ao final do nosso segundo episódio Ginocast, e eu quero agradecer essa equipe maravilhosa, doutora Elaine, Anne, Romário, muito obrigada por estar aqui, e eu espero que essas informações tenham sido bem importantes para você, gestante, que tenha ali acrescentado informações valiosas, e eu venho te pedir que compartilhe com mais uma grávida para também ficar informada. Siga nas nossas redes sociais, deixem suas dúvidas, dai-nos sugestões para os próximos podcasts. Bye, bye!